Rodrigo Silva ele dá uma aula de evangelização. Recentemente o Rodrigo Silva e o Sérgio Sacani eles estiveram em um podcast comentando sobre vários assuntos. E um desses assuntos é sobre a existência de Deus. Então eu vou reagir agora com vocês um corte desse podcast e comentar os argumentos que o Rodrigo Silva usou e mostrar como o Rodrigo Silva evangelizou para o Sérgio Sacani, dando uma aula para os cristãos que sempre se envolvem em brigas e em debates. Debates de forma negativa, eu digo. Interessante, muitos fogem dessa pergunta. Por que tem algo ao invés de nada? Porque, por exemplo, para mim, o universo ele não tem propósito. Entendeu? Para mim não tem. Para mim, tudo isso aqui é um acaso. Entendeu? O universo ele não está nem aí se tem vida aqui, se tem vida num outro lugar e tal, não sei o quê. O inferno o universo é frio. É frio, né? Não é que ele é frio, é que ele não tem. Nossa, por acaso apareceu isso aqui e nós estamos aqui e tal, mas uma frase que eu falo toda apresentação minha, que é super triste, que é o seguinte: daqui 120 anos vão estar pessoas vivendo aqui que talvez nem vão lembrar que a gente existiu. Nem vão saber. Talvez nem saibam que a gente, quanto mais lembrar. Eu entendo isso que você fala, só tem um... Você acha que o universo tem um propósito? Tem. Você acha que tem? Eu vou responder com uma indagação. Por que teria? Boa pergunta. Eu vou responder com uma indagação, tá bom? Se o universo não tem propósito, não tem significado, de onde vem esse vazio, essa sede de sentido que nós temos? Vamos raciocinar. É uma coisa nossa, né? Mas tudo bem, mas vamos raciocinar na nossa consciência. Na nossa consciência. Mas de onde vem isso? Vamos analisar dentro da natureza. Vamos ser agora bem científicos, tá bom? Dentro da natureza. Se o Pirulo estivesse aqui, ele explicaria isso melhor do que eu. Eu vou falar de maneira leiga, porque eu não sou biólogo. A tartaruguinha do mar, ela nasce sabendo que o lugar dela não é na areia. Você já viu o Projeto Tamar? Já, eu sei, elas nascem, elas vão Eu nunca vi ninguém do Projeto Tamar dando aula de mar para as tartaruguinhas. Nunca vi. Ela tem um instinto. Ela tem um instinto. Um instinto que... Tá. E o que é o instinto? Eu poderia dar outro exemplo com a abelha. A abelha não fica dentro da colmeia. Ela sabe que para ela produzir a coisa, ela tem que ir para fora. Tem um instinto que leva a abelha para fora. Tá. Esse instinto é complicado porque ele é informação. Informação requer pensamento. Então, de onde vem essa informação? Porque, veja bem, esse que é o problema. Com a física, eu descubro que o universo tem leis. O que nós que colocamos essas leis, né? Antes do Sérgio Sacani ele comentar sobre a natureza das leis, gostaria de falar do argumento que o Rodrigo Silva está utilizando aqui. A gente pode falar que seria um argumento teológico, né? O argumento da finalidade. Muitos usam isso para usar o argumento científico, o argumento do ajuste fino. Rodrigo Silva ele vai utilizar um argumento diferente. A gente vai ver ao longo do vídeo que ele vai utilizar esse argumento de forma diferente. Mas eu quero comentar sobre esse argumento da finalidade, porque também toca num ponto muito interessante que o Rodrigo Silva comentou, né? Ele não vai usar isso que eu vou falar aqui. Ele vai usar isso de outra maneira, mas eu gostaria de comentar para vocês como que vocês poderiam, por exemplo, pegar esse exemplo que o Rodrigo Silva usou e usar o argumento da finalidade, mas o argumento da finalidade em um sentido mais metafísico, e não aquele sentido mais científico como o do design inteligente, como o ajuste fino, sabe? O argumento teológico em si que todo mundo conhece, né, do ajuste fino. Eu gostaria de usar um argumento muito mais forte, eu acho muito mais forte, que é um argumento filosófico, um argumento metafísico, que é o argumento da finalidade, que foi usado justamente por Tomás de Aquino na sua quinta via, né? Das 5 vias, na última via ele comentou sobre o argumento da finalidade. Quem mais utilizou esse argumento foi Duns Scotus na Tríplice Primazia, e o cerne desse argumento é porque ele está falando da causa final, ou seja, finalidade, que pegou lá de Aristóteles. Aristóteles ele disse que todos os entes materiais possuem 4 causas, né? Tem a causa material, né? Causa final, causa eficiente e causa formal. Posso fazer um vídeo futuramente explicando cada uma dessas causas, mas uma delas é a causa final, ou seja, finalidade daquele objeto. Ele está sendo direcionado para um fim, né? Ele tem uma ordem que guia, que o direciona para um fim. Esse é o argumento da finalidade. Posso fazer um vídeo futuramente para falar sobre a quinta via de Tomás de Aquino, mas basicamente ele vai enxergar que os seres humanos, ao realizarem certas coisas, eles têm uma causa final que faz eles realizarem certa ação, né? Do mesmo jeito que um arqueiro ele direciona sua flecha para o alvo, as coisas materiais e principalmente os seres vivos, eles agem de tal forma que se direcionam para um fim. E se o ser humano que tem uma vontade livre realmente ele age
de uma forma que direcione para o fim, porque ele está pensando nisso, como que os entes materiais, eles também são direcionados para um fim com uma determinada ordem? Vai ser justamente aquilo que o Rodrigo Silva vai falar de informação, né? Informação pressupõe um pensamento. E é isso que Tomás de Aquino vai falar na quinta via. Quando você utiliza esse argumento da causa final, isso vai te levar a essa conclusão, tá certo? Onde as coisas materiais, as coisas também, como por exemplo o ser vivo, mas que ele age por vontade livre, mas as coisas inanimadas não agem por vontade própria, mas as coisas inanimadas elas são movidas por talvez outro tipo de coisa. Esse é o cerne do argumento da quinta via, que as coisas elas são direcionadas para um fim, e a causa final suprema é o próprio Deus. Então é uma demonstração muito boa que Tomás de Aquino faz, utilizando os conceitos de causa final de Aristóteles, que compõe a sua quinta via, ou de Duns Scotus, dentro da sua tríplice primazia. Ou seja, esse argumento é muito bom. Eu prefiro 1000 vezes esse argumento do que o argumento da finalidade mais científico e moderno, tá certo? Que fala do ajuste fino. Eu prefiro muito mais esse argumento metafísico, que todas as coisas do universo, elas cumprem sua função de forma misteriosa, né? Ou seja, elas seguem um determinado fim, elas seguem uma ordem. E essa ordem vem de quem? De qual pensamento? Tá certo? Quem atira a flecha das coisas inanimadas, materiais, tá certo? Esse é o argumento da quinta via, que o Rodrigo Silva ele não vai falar sobre isso. Você poderia utilizar isso, muito importante, tá certo, galera? Esse argumento vocês poderiam utilizar, muito importante. Antes de prosseguirmos, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse um like, compartilhasse com seus amigos e nos acompanhe no Instagram também com o mesmo nome do canal, @uapologeta, para você ter um contato mais direto com a gente. Então, olhando na natureza, o que eu descubro? Nós temos uma tendência a buscar fora do meu organismo algo que o meu organismo precisa para sobreviver. Se esse algo não existisse, meu organismo teria morrido. Certo. Tá certo? Ou seja, se a abelha busca o pólen, é porque o pólen existe em algum lugar. E eu nem vou entrar no mérito quem que fez isso, mas olha que matemática absurda. A abelha nasce com a sensação, preciso do pólen. Ela nem sabe o que é pólen. Mas ela sai e vai buscar, encontra e traz. O pólen existe. Se o pólen não existisse, a abelha já teria sido extinta. A tartaruguinha do mar, ela nasce com o instinto de buscar o oceano. Se o oceano não existisse, ela já teria morrido. Então, com esses dois exemplos e dezenas de outros que eu poderia dar, tudo aquilo que o meu organismo precisa para essencialmente viver de maneira plena, não apenas sobreviver, existe em algum lugar fora de mim. Ah, sim. Ok? Muito bem. Da mesma maneira que a tartaruga tem essa necessidade, a abelha tem, eu também tenho a necessidade por sentido. Mesmo que ele não exista, eu quero dar o sentido. Eu quero dar um sentido. Mesmo que a vida eterna não exista, você gostaria que as suas filhas vivessem para sempre. Mas aí eu... Olha que interessante, né? A linha de raciocínio do Rodrigo Silva. Ele está primeiro construindo suas premissas, no qual tanto o cara que está defendendo o argumento, tanto o cara que é objetor, concordam, né? As premissas têm que ser algo, claro que podem discordar em sua validade, mas se eles concordam sobre a premissa, então chegar na conclusão logicamente é muito mais fácil. Então ele está indo aos poucos, ó, isso acontece, certo? Sim. Beleza, vamos continuar o argumento então, até ele levar à conclusão, na qual, né, não tem como recusar se ele aceita as premissas, beleza? Isso aqui é bastante interessante. Agora vamos comentar um pouco sobre o que o Rodrigo Silva falou. Ele tá falando muito sobre esse anseio, não só de propósito, eu vou falar do propósito um pouco depois, mas agora eu vou falar muito sobre a parte da eternidade, como se tivesse anseio pela eternidade, como se no coração do homem tivesse eternidade. Eu gostaria de falar que ele pegou essa frase da própria Bíblia, tá certo? Eu vou ler aqui um trecho de Eclesiastes, que é Eclesiastes 3, capítulo 3, verso 11 e 12. Leiam o livro de Eclesiastes, galera, tipo assim, extremamente filosófico, beleza? Olha o que tá falando aqui nesse verso. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, pois pôs a eternidade no coração do homem. Então aqui a gente tira que a eternidade está no coração do homem porque Deus o colocou. Desde então nós temos sede pela eternidade, pela vida eterna. Aí continuando, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se, né, do que ser feliz, do que ter felicidade e viver a vida regalada, ou seja, de fazer o bem na nossa vida. Então nós desejamos a vida eterna porque muitas vezes a gente não consegue compreender as obras de Deus na sua completude. Nós queremos ser felizes e queremos fazer o bem nessa vida justamente porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. E aí nós buscamos a Deus para o contemplar,
E isso dá felicidade e nos leva a realizar coisas boas na vida. Basicamente é isso que está falando Eclesiastes, que o Rodrigo Silva aqui está falando, que existe no coração do homem um anseio pela eternidade. Por quê? Por que vai ter um anseio pela eternidade se não existe por aí? Se os homens eles só construíram civilizações, só conseguem viver, se buscam sentido, ou buscam, sei lá, têm sede da vida eterna, como que pode acontecer isso se a eternidade não existe? Podem ter algumas objeções sobre esse argumento que eu vou comentar um pouco mais tarde, mas vamos ver aqui o que o Sakane vai falar. Tudo aqui que o Rodrigo Silva está comentando, ele fala no livro O Ceticismo da Fé. Para vocês que estão começando, eu aconselho vocês começarem por esse livro. E falando no livro, que é algo básico para vocês começarem, se você quiser também, além desse livro, ter uma formação completa sobre as razões da sua fé, se você quiser saber de forma completa sobre como defender o cristianismo e consequentemente fortalecer a sua fé, a gente preparou uma aula exclusiva para você sobre isso. E no final da aula exclusiva a gente dá acesso à formação e acesso à comunidade, onde você pode ter contato direto com a gente. Além de todo o conteúdo completo, onde a gente vai falar sobre lógica, argumentação, exatamente como construir o argumento que o Rodrigo Silva está construindo. A gente vai falar tudo sobre a existência de Deus, tudo sobre metafísica, né, que a gente comentou aqui. Tudo sobre a historicidade de Jesus Cristo, a veracidade histórica do cristianismo, a cosmovisão cristã, perguntas difíceis como o problema do mal. Tudo isso será abordado de forma completa na formação. Então a gente está falando aqui do livro do Rodrigo Silva, mas se você quiser saber de algo muito mais completo e muito mais acessível, a gente está dando aqui a aula exclusiva que está aqui na descrição do vídeo. E você pode acessar, e se você ficar até o final você pode ter acesso a essa formação, a essa comunidade. Continuando, sobre agora o propósito. A gente falou sobre a eternidade aqui, né? O anseio pela eternidade, até citou o verso de Eclesiastes. Mas e quanto ao propósito? Esse argumento do propósito e do sentido é muito forte. Inclusive o William Lane Craig ele utiliza bastante isso em seus livros, como por exemplo Apologética Contemporânea. Mas tudo isso a gente vai abordar na formação também de forma simples. Basicamente, é um argumento muito bom, porque as pessoas elas dão sentido e propósito às suas vidas, mesmo elas acreditando que sentido e propósito não existem. Então isso aqui é bastante interessante, porque as pessoas dizem que não existe o sentido, mas mesmo assim elas querem criar, elas precisam criar algum sentido para a sua vida, justamente porque elas não conseguem viver sem. As pessoas elas agem as suas vidas diferente de acordo com a sua própria cosmovisão, justamente porque sem sentido e sem um propósito transcendente elas não conseguem viver. Tá certo? É como se a gente fosse, entre aspas, programado, formado para ter um sentido transcendente, um propósito transcendente. E as pessoas acham que não existe isso, mas mesmo assim elas criam a todo momento. Então as pessoas que não acreditam em propósito, em um sentido transcendente, estão agindo de forma contraditória de acordo com sua própria cosmovisão. Tá certo? Isso aqui é bastante interessante. Agora, nossa cosmovisão cristã, eu posso argumentar melhor em outro vídeo, explica essa sede de propósito e sentido transcendente, justamente porque Deus colocou isso no coração do homem para o buscar. É um sentido que a gente quer dar da gente. Eu falo assim, o universo em si, pois ele é. não tá nem aí pra não, gente mas tá aqui. Eu vou chegar lá. Aí eu vou chegar, aí que vou o ponto. E eu vou concordar com você. Eu tenho uma desesperada sede por significado que eu não consigo encontrar nesse ambiente. Então isso me faz chegar a duas conclusões. Ou esse significado não existe, mas se eu falar que ele não existe, eu entro numa confusão. Se ele não existe, por que eu tenho essa necessidade? É uma coisa de falar assim, a necessidade da abelha pelo pólen, mas o pólen não existe. A necessidade da tartaruga pelo mar, mas o mar não existe. Eu tenho necessidade de eternidade, mas a eternidade não existe? Não, ela existe. Mas ela talvez não está nesse plano que eu alcanço. Entenderam aqui a argumentação do Rodrigo Silva? Lembre-se que ele está falando de coisas que são essencialmente necessárias para a pessoa viver. Então, quando ele está falando do pólen, ou ele está falando de outros exemplos, porque essas coisas que eles buscam para viver existem. Não faria sentido se não existisse, porque justamente é isso que faz ela viver de forma plena. E é por isso que ele está colocando o sentido, o propósito e o anseio pela vida eterna como algo essencial para uma vida plena para os seres humanos. Não qualquer coisa. Porque alguém pode argumentar, qualquer prazer, o dinheiro pode ser um sentido transcendente, pode explicar esse anseio. Mas não, porque justamente isso não dá a satisfação plena para ela conseguir viver de uma forma melhor. Tá certo? Se a gente jogar todas essas teorias opostas uma por um, falando que não se qualifica como algo essencial para viver de forma plena, a gente vai chegar uma hora ou outra sobre um propósito transcendente ou sobre a vida eterna. Eu gostaria de citar uma frase de C.S. Lewis que ele fala justamente isso que Rodrigo Silva falou. Então eu creio que ele tenha usado esse argumento porque ele leu essa frase de C.S. Lewis, tá certo? Que é muito boa. Justamente porque Rodrigo Silva falou que esse anseio pela vida eterna
pelo propósito transcendente não está nesse plano. Justamente porque quando eu procuro por esse plano, eu não consigo viver bem e não me satisfaço. E ele usou essa frase de C.S. Lewis então. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Olha que lindo, olha que interessante. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro lado, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, um eco ou miragem. Então ele está falando que esse anseio só pode ser satisfeito com uma coisa que está em outro mundo, e não pode se confundir com uma miragem, que são as bênçãos terrenas. Então esse aqui é o argumento de C.S. Lewis, que o Rodrigo Silva inclusive utilizou. É claro que uma objeção que pode ser feita é inclusive encontrada no livro Sapiens, de Yuval Harari, que ele fala que na verdade esse anseio, essa busca, foi selecionada pela natureza, ou seja, foi uma ação da seleção natural. Foi selecionada pela natureza porque foi mais vantajoso para a reprodução dos seres humanos, inclusive para viver em comunidade, para superar e guerrear com outros grupos humanos que não viviam em comunidade porque não viviam um senso de propósito maior. Então eles acreditam que esse senso de propósito maior foi selecionado porque foi visto mais vantajoso justamente para a sua sobrevivência e domínio. Então esse aqui pode ser uma objeção feita ao argumento de Rodrigo Silva, que inclusive parece ser muito boa, mas é falha, justamente porque o pessoal não considera mais esse tipo de evidência que está no livro de Yuval Harari, justamente porque não tem fundamento em evidências, é muita alegoria. É por isso que vários cientistas e pesquisadores não concordam muito com esse livro, justamente porque não é baseado em evidências, né? Não é fundamentado em evidências sólidas, concretas, para sustentar a tese de Yuval Harari. Então é por isso que eu não vou utilizar aqui. Esse argumento não é bom porque como que ele explica algo que é, por exemplo, material, algo que é não vivo, algo que não é consciente, produzir algo que é vivo, é consciente e imaterial como o nosso intelecto, que justamente anseia pela vida eterna. Então aqui existe um salto ontológico e metafísico, é um erro ontológico e metafísico, que o pessoal não pode cobrir isso com ciência, mas sim com a mãe das ciências, com a filosofia primeira, que é a metafísica. Isso aqui é um erro muito lógico, muito ontológico e metafísico, você falar que uma coisa não viva produz uma coisa viva, uma coisa material produz uma coisa imaterial como o nosso intelecto, uma coisa não consciente produz uma coisa consciente, tá certo? Isso aqui é falso, é um erro. Justamente essa é a base de qualquer argumento naturalista, como por exemplo do livro Sapiens, que eu já li, do Yuval Harari. Então é só isso, a gente pode comentar bastante isso em outro vídeo, beleza? Aqui a gente só tá reagindo e comentando. Eu só tô falando aqui que pode ser feita essa objeção ao Rodrigo Silva, que inclusive o Sakane poderia ter feito essa objeção. Mas aqui eu apresentei uma proposta, como que você pode responder essa objeção, beleza? Mas vamos continuar o argumento agora. Deus é um axioma muito forte para eu poder simplesmente falar o seguinte: não, eu não quero trabalhar com essa hipótese de trabalho. Agora, a boa notícia da Bíblia não é que Deus existe. A boa notícia da Bíblia é que Ele me ama. Olha isso, galera. Até agora estava muito filosófico, papo muito metafísico. Ele estava falando de filosofia e olha o que ele faz aqui. Ele conecta com o evangelho. Aqui a gente está falando sobre a existência de Deus. Aí ele já conecta com... Não, Deus não só existe, mas Deus te ama. Mas Deus nos ama. Conectando assim com o evangelho. Olha a genialidade assim na hora de evangelizar. Porque você está justamente tendo uma conversa tranquila. Pode até ser um debate, mas um debate como se fosse uma conversa tranquila. A gente está conversando sobre temas filosóficos, mas não para por aí. Ele aceitando suas premissas e concordando, você já pula, por exemplo, talvez para uma conclusão que seja o próprio evangelho. Então ele está falando que Deus existe. Aí ele fala assim, não, tá, tô concordando com as premissas, talvez Deus exista. Ele fala assim, mas a boa notícia é que Deus não só existe, mas Ele te ama. E ele já conecta com o evangelho. Olha que evangelização importante que todos os nossos cristãos devemos utilizar quando a gente vai conversar com alguém que é descrente. Porque ele podia existir sem um brincalhão cósmico. Ele me ama, então ele entrou na história humana. E aí que é o problema, que a religião às vezes parece pequena demais e até ridícula aos ouvidos de alguém como Bertrand Russell, Richard Dawkins e outros mais. Por quê? Porque para Deus entrar no nosso mundo, Ele teve que se diminuir. O Martinho Lutero, ele dizia que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus, ao contrário, usa uma máscara para se revelar. Que Ele é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que a única maneira de Deus ser compreendido é se Ele diminuir. Porque se Ele não diminuir,
Por exemplo, qual seria a dimensão de Deus? Se ele é um ser que antecede o espaço? Quando ele fala que antecede o espaço-tempo, vamos pensar aqui que ele antecede causalmente, tá certo? Não temporalmente, né? Você falar que Deus ele antecede o tempo não faz muito sentido, mas Deus antecede justamente porque ele transcende esses conceitos, no sentido que ele causa. Então existe uma relação ontológica entre causa e efeito, então ele antecede como causa, é isso que Rodrigo Silva quis dizer. Só pra gente não confundir, porque certeza vai ter alguém falar, ah, como assim Deus ele é anterior ao tempo, sendo que, né? Como assim você pode ser antes que o tempo, né? Não vamos ser chato, vamos considerar que Rodrigo Silva esteja falando disso. Mas olha que interessante, Rodrigo Silva falou que Deus ele é tão grande que para ser compreendido pela mente humana ele tem que se diminuir. E foi isso que ele fez ao longo da história, falando, se revelando aos homens com sotaque humano, né? E assim criando a Bíblia, e se revelando agora em forma de Jesus. Esse exemplo que ele utilizou de Martinho Lutero, ele inclusive falou no livro dele Ceticismo da Fé. E é muito interessante esse exemplo de Martinho Lutero, eu gostei bastante. O tempo. Teria que ser uma dimensão que a gente não conhece. Que não né? conhece. Isso aí sim. Mas para ele poder ser compreendido Teria que por se mim, reduzir a nossa ele se reduzir. dimensão. Só que quando ele se reduz, ele parece muito pequeno. Tem um autor, Philip Yancey, que ele conta que um amigo tinha Mas aí como que vocês lidam com isso? de Deus ter reduzido, De Deus se reduzir a nossa dimensão, assim. porque aí eu pude olhar para ele e entendê-lo. Ah, Enquanto a teologia me fala que Deus é onipotente, não está dizendo nada. Ele é onisciente, ele é eterno, não está dizendo nada. Agora, quando fala que ele se fez carne e habitou no meio de nós, eu comecei a compreendê-lo. A história do Philip Yancey, a parábola dele, é que tinha um amigo que tinha um aquário de peixes do mar. E era um trabalhão. O pH da água tinha que ser muito exato, aquela coisa toda, a salinidade, dava um trabalhão. Mas toda vez que chegava o carão lá, os peixes corriam dele. Às vezes ele ia só jogar comida, os peixes corriam. Aí um dia ele reclamou, falou assim, poxa rapaz, esses peixes eu gasto tanto para mantê-los aqui e eles correm de mim. Outro falou assim, é porque você está muito grande para eles, parece um deus. Então como é que eu faço? Ele falou, tem um jeito. Se você virasse um peixe, aí você que poderia alimentar eles. eles não iam ficar com medo de você. Entendi. Mas eles também poderiam te rejeitar. Olha que interessante, né? Então é aquela coisa, Deus absconditus, aquele Deus que se esconde porque ele é muito grandioso, e o Deus revelatus, que é o Deus que se revela para ser compreendido e amado pelos seres humanos. Olha que interessante, né? Eu achei esse exemplo muito bom quando eu li pela primeira vez. Quando vocês forem evangelizar, utilize esse exemplo. E esse é um ponto vulnerável de Deus. Deus, ele pode ser rejeitado. É o único ponto vulnerável de Deus. Ele não obriga. Agora, para fechar isso aqui, eu digo até uma coisa. Daqui a pouco a gente vai entrar na minha live também, viu? Eu quero dizer uma coisa, até pegando você como... Você tem uma experiência que eu ainda não tive o privilégio de ter. Estou em busca, eu e Laura. A paternidade. Ah, sim. Eu não tenho filhos. Por mais didático que você seja, Sérgio, por mais, assim, bom professor, se você tentar me explicar com equações, com quadro negro, com comparação, não dá. Se eu falar, Rodrigo, experimenta. E eu, como não tenho filho, não, como é que é esse negócio, Sérgio? Você vai ver. Quando você tiver o seu, você vai ver. Então, com Deus é a mesma coisa. Chega um momento que a única coisa... Por isso que eu falo que Deus não precisa de advogado, precisa de testemunha. Que eu só posso dizer o seguinte, Sérgio, experimenta. Que o dia que você tiver uma relação com o transcendente, com o autor da vida, você vai ver que ele vai falar no seu coração de tal maneira que as dúvidas não vão desaparecer. Como no método científico. Sim. Mas você consegue lidar bem com elas. Consegue lidar com as dúvidas. E você se sente amado, cara. Então galera, olha isso aqui, é exatamente isso. A gente precisa experimentar Deus. Nós precisamos contemplar o próprio Deus e viver isso, tá certo? Essa é a felicidade última e suprema do homem. Eu acho que esse é o meu maior testemunho, né? Muita gente fala de milagres e tal. O maior testemunho meu que eu soube que o cristianismo é verdadeiro é justamente a contemplação do próprio Deus e o que isso faz na sua vida. A própria contemplação de Jesus Cristo é viver o Evangelho, viver Jesus Cristo, experimentar, sabe? Você conhecer a verdade. E assim o Espírito Santo dá o testemunho interno no seu coração de que o cristianismo é verdadeiro. Dá aquela certeza para você conseguir viver a sua vida de acordo com o Evangelho. Então é isso, gente. Olha a evangelização aqui. Você precisa experimentar a Deus, contemplar a Deus. E não só ficar no abstrato, né, na teoria assim, Deus existe, tal, é isso. Um assentimento intelectual. Não, viva isso, experimente, contemple Deus, contemple a palavra. Contemple Deus pela filosofia. Contemple Jesus Cristo pelo Evangelho que está nas Escrituras. E assim você verá
testemunho interno do Espírito Santo agindo no seu coração, te transformando. Olha o nível de evangelização que a gente tem que ter. Você não simplesmente ama, se sente amado. Aliás, se tem uma oração que um ateu pudesse fazer, Senhor, que Tu existas. Amém. Porque se Deus existe, cara, é bom demais. Eu estou te dando a garantia divina que ainda que as suas filhas morram, elas ressuscitarão por uma vida eterna para nunca mais sofrer nenhuma gripe. Ainda que a gente sofra nesse mundo, chegará a volta à eternidade, em que nós poderemos explorar o cosmos sem nenhum Hubble. E sentir. Olha que interessante, né? Então ele está falando agora da vida eterna. Quando Jesus nos buscar e acabar com o pecado e todo o mal, ele fala assim, a gente não vai precisar de nenhum Hubble. Conectando que o Sérgio Sacani, ele gosta de astronomia. No caso agora é James Webb, não Hubble, né? Mas agora ele está conectando e não vai precisar de nenhum James Webb para você explorar o universo. Ou seja, algo que o Sacani ele entende, que é a exploração do universo via o estudo astronômico pelos telescópios. Então ele está conectando essa coisa que o Sacani ele gosta com algo que a gente vai conseguir fazer no céu. No sentido de, você gosta de explorar o universo, Sacani? Pelo James Webb, que é forma limitada. No céu a gente vai conseguir explorar com os nossos próprios olhos. Conseguir estudar o universo agora com uma perfeição que não existia antes. Olha que interessante. Então essa conexão é muito interessante. Então começar, você acha que é o quê? Bom, se fosse para você, eu te indicaria assim, como você é um camarada culto e gosta de estudar, eu começaria por João, o Evangelho de João. Olha que interessante, galera, finalizando aqui o vídeo. Agora o Sacani ele vai começar a ler o Evangelho de João. Gostaria que vocês percebessem que foi de algo mais abstrato, né, algo mais filosófico e consequentemente mais metafísico sobre a existência de Deus, a parte mais racional. Depois foi aceitando as premissas e depois ele levou ao Evangelho. Experimentar a Deus, contemplar o próprio Deus. Ele vai pela parte racional e vai direcionando ao Evangelho, uma parte mais espiritual, para assim a pessoa começar a estudar a Bíblia e ver por conta própria o que a Escritura diz. Então é isso que a gente tem que fazer. Temos que começar com algo em comum com a pessoa. Tá, você é cética, você gosta de ciência, filosofia e tal, vamos começar com isso então. E aí você vai direcionando a pessoa até o Evangelho e a pessoa pode até tomar uma decisão. E agora o Sacani ele vai começar a ler o Evangelho. Claro que ele não é crente ainda, mas agora ele vai começar, ele está de coração aberto no sentido de estudar ou contemplar o Evangelho de João, que inclusive é um dos melhores evangelhos. E é isso que a gente tem que fazer, galera. A gente tem que evangelizar dessa forma, e não de outra. Não xingando, e não falando assim, ah, esse cara não tem jeito, é pecador. No inferno ele vai saber que o cristianismo era verdadeiro. Você tá louco? Haja como Rodrigo Silva. Saiba as razões da sua fé, apresente ela de uma forma que a outra pessoa vai enxergar. Nossa, ele fala com amor. Ele fala isso como se fosse verdade. O que ele fala faz sentido. Depois conecte com o Evangelho. E seja um bom testemunho. Como que você vai falar do Evangelho para alguém se você não vive o Evangelho? E o Rodrigo ele fala com amor. Ele contagia isso. Ou seja, ele é uma testemunha do Evangelho. E é isso que a gente tem que ser. Agir com amor ao evangelizar com os outros. E não desistir da pessoa. E é exatamente isso que eu falo na formação e na comunidade. Na formação de apologetas, cujo link está na descrição. Aqui a gente vai abordar diversos temas como a existência de Deus, lógica, argumentação. Aqui a gente vai falar sobre a cosmovisão cristã como um todo. Veracidade histórica do cristianismo. Problema do mal. Várias questões difíceis de responder dentro da Bíblia, mas a gente também conecta depois de saber toda a parte filosófica e histórica, ou seja, a veracidade do cristianismo. A gente também tem um módulo explicando sobre o Evangelho, ou seja, entendendo o Evangelho, sabendo como ser um cristão, sabendo como evangelizar. É isso que a gente fala de forma completa na nossa formação, que a gente convida a participar. Então assista a aula exclusiva que está na descrição, que no final você vai ter acesso a essa formação, a essa comunidade. E vai saber de forma completa como defender o cristianismo e como evangelizar. Entender o Evangelho para te motivar a levar as pessoas ao cristianismo.